Bom dia a todos e todas. Insisto, bom dia a todos e todas. Ótimo, ótimo. Que bom que a gente se reencontra aqui. Que bom eu poder estar aqui de volta depois de um longo período, depois de um período razoável. E a gente entra na nossa na nossa terceira temporada. As temporadas anteriores estão à sua disposição no site da igreja. A gente entra hoje no episódio 1 da terceira temporada. E essa terceira temporada, ela tem um título inspirador. Jesus não fundou uma religião, ele inaugurou uma nova espiritualidade. E a gente vai fazer uma coisa relativamente diferente hoje aqui, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Primeira pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: quantos de vocês estão aqui que não sabem o meu nome? Levanta a mão. Beleza? Beleza. Apenas 2 pessoas. Qual é o seu nome? Como? Laísa. L-A-I-S-A. Z? Laísa. Legal. Qual é o seu nome? Sérgio. Beleza? Alguém mais? Tem certeza? Estou vendo gente aqui que não sabe o meu nome e está com vergonha de levantar a mão, tá bom? Meu nome é Eduardo. Atenção, agora uma outra pergunta. Essa outra pergunta, você só vai conseguir responder se você entender uma frase que está nela e que, se você não souber do que eu estou falando, você não vai poder responder a pergunta. Tipo assim, para eu responder, você tem que me explicar. Mas vou testar, tá bom? Quantos que estão sentados aqui frequentaram, durante a sua infância ou durante um período da sua vida, um negócio que existe na igreja chamado Escola Bíblica Dominical? Alguém? Beleza. Show. Quantos não frequentaram? Levante a mão. Excelente. Quantos não sabem do que eu estou falando? Levante a mão. Ah, legal. Laísa, beleza. Laísa, veja só o seguinte. Você vai ser a pessoa de todo mundo aqui que eu vou mais me preocupar hoje de manhã. Preocupar, entenda, viu, Laísa? A minha preocupação é que você entenda o que eu estou falando, beleza? Então, eu vou olhar para todo mundo, mas ninguém vai se comparar a você, combinado? O tempo todo, eu vou devagar, devagar. E aí, eu vou fazer assim, Laísa. Entendeu, Laísa? Eu sei que isso pode te pressionar, e você, ainda que você diga assim, entendi, só para eu avançar, tá bom? Ainda que você não tenha entendido, mas eu vou tentar falar o mais óbvio, mais, como que eu posso dizer? Eu vou tentar falar, beleza? Vou tentar falar. O episódio de hoje, o nosso episódio de hoje, ele tem um título, e esse título não é sem razão. Esse título é A Mesa. Esse é o nosso episódio hoje. E eu vou devagar com você, bem ali, e detalhe importante, hoje ainda, em alguns momentos, eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que ela não é perigosa, porque eu confio em você e confio em mim. Eu vou dar uma parada aqui num determinado momento e fazer assim, tem alguma pergunta? E se eu identificar alguém que quer falar no meu lugar, eu vou dizer, deixa eu falar, beleza? Porque tipo assim, é uma pergunta mesmo, isso aqui, e aí eu dou uma parada e eu vou gerenciando aqui. De maneira que o que eu quero que a gente faça aqui hoje pela manhã? Eu queria te envolver nessa fala. Tá bom? Eu queria que eu e você pudéssemos nos engajar aqui nesta fala. E eu tenho um método, tenho técnica para fazer isso. E você sabe como é que eu vou fazer? Vou te engajar logo de cara. Eu vou pedir para você responder uma pergunta, não para mim, mas em grupos de 2 e de 3. Atenção, 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 atenção. As pessoas que gostam de vir à igreja para sentar, ouvir e não querem fazer ter qualquer envolvimento, eu sei que isso é duro para você nessa hora. Porque a coisa que você mais quer é sentar, ouvir, curtir. Você não quer interação. Compreendo. Mas, por gentileza, ao grupo, vamos interagir? Beleza? E aí é o seguinte, grupos de 2 e de 3. Eu vou te fazer já uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: talvez
para aqueles que não frequentaram uma escola bíblica dominical, para aqueles que não tiveram contato com a igreja, esta pergunta, o mundo hoje não faz mais. Vocês vão ver que a pergunta é rara. Eu vou projetar a pergunta, e você já está assim, pô, cara, larga de encheção de saco. Projeta a pergunta. Eu vou projetar a pergunta, e você vai perceber que no teu trabalho ninguém faz essa pergunta. Que as pessoas no dia a dia não fazem essa pergunta, e quem sabe eu e você deixamos de fazer esta pergunta. E a pergunta, ela é fácil de ser respondida. Ela é tão fácil que eu acho que os grupos vão se formar em 2 e 3 segundos e vocês vão matar essa pergunta rápido. Primeira coisa, a gente vai ficar em pé para a gente responder essa pergunta. Eu quero que você identifique o grupo, e se você quiser, você até pode dizer assim, eu não quero participar do grupo, só estou fazendo aqui só para o pastor não ficar enchendo minha paciência. Essa é uma opção que você também tem, beleza? Essa é uma opção tipo assim, fecha a cara mesmo, não, brincadeiras à parte. Eu preciso identificar, tem alguém sem grupo? Tem alguém sem grupo? Beleza? Beleza? Paulo e Lígia, aí tem que ter um terceiro, tem um terceiro aí? Tem um terceiro? Seu Miguel aqui, tudo beleza? Ok. Grupos formados. A pergunta simples, e que você tem você tem 30 segundos para responder, porque a pergunta é muito simples, é tão simples quanto essa. O que é uma pessoa santa? É fácil, não é fácil? Mas, você conhece uma pessoa santa? Responde aí, o que é uma pessoa santa? O que é uma pessoa? Você conhece uma pessoa santa? O que é uma pessoa santa? Você conhece uma pessoa santa? O que é uma pessoa santa? Você conhece uma pessoa santa? Beleza. Será que a gente já pode ir se assentando? Terminou, pode sentar. Terminou, pode sentar. Só para eu identificar. Você conhece uma pessoa santa? O que é uma pessoa santa? Ótimo, beleza. Como eu não estava no grupo, deixe-me fazer já uma pergunta. Deixe-me tentar identificar. Tem alguma pessoa santa aqui entre nós? Levante a mão. Davi, Márcia, qual o seu nome? Andréia, Elias. Tem 4 pessoas. Vinícius está ali, Paulo, Célio. Gente, quanta gente santa a gente tem hoje aqui pela manhã. É evidente que você só levantou a mão porque você tem uma métrica aí para dizer o que é uma pessoa santa, não é verdade? Quando o Davi levantou a mão, quando a Márcia levantou a mão, quando o Vinícius levantou a mão, Célio levantou a mão, o que mais? Elias levantou a mão. Tem uma métrica, beleza? Será que alguém pode me dizer uma coisa aí que você disse que é uma pessoa santa? O quê? Uma pessoa separada para o serviço de Deus. Perfeito. Eu posso dizer que esse óculos é santo, exceto se eu separar, não é? Não é assim? Ou não? Nesta métrica é. André e amigos e amigas, daqui um pouco a gente vai tomar ceia. Está vendo esse pão, esse vinho? O meu filho Dadá, pequeno, terminou a ceia, e terminou o momento da ceia, o pão e o vinho estavam ali. Ele veio, pegou o pão,
olhou para um lado, olhou para o outro e comeu o pão. E eu fiz isso, ele olhou para mim e falou assim, pai, eu posso comer o pão da ceia? Porque o que estava na cabeça infantil dele? O pão da ceia é? E tem uma outra palavra, de separação, tem uma outra palavra, qual é? Consagração. Qual é o conceito de ser santo? A métrica mais comum que a gente tem de santidade. A métrica mais comum de santidade é a métrica do seguinte, santidade é igual separação. Consagração é igual separação. Se no nosso tempo a gente não se preocupa mais, eu quero convidar você, vou te dar um ticket, vem comigo numa viagem para um tempo onde a ideia de santidade era estruturadora, era a grande preocupação. E você sabe de onde surge essa ideia? De uma fala linda que está na Bíblia. Será que a gente pode, todos e todas, lermos juntos e juntas esse texto? O Senhor disse a Moisés, fale com a congregação de Israel e diga a eles, sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Laísa, tudo bem até aqui? Eu sou o Senhor, teu Deus, e sou santo. Quem era essa congregação de Israel? Quem era Israel? Atenção, atenção, para a galera que não frequentou tanto a escola dominical. O que era Israel? Deus teve uma ideia fantástica. Qual foi a ideia? Eu vou montar um povo, eu vou começar um povo, e esse povo será um povo portanto, um povo portanto, um povo com... Eu vou pegar este povo escolhido, separado, consagrado, e quero que esse povo seja tão santo, que quando todas as nações vizinhas olharem ao redor como vive este povo, estas nações se convertam a mim. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E aí, o Senhor disse a Moisés, fala com todo o povo, fala com toda a congregação de Israel, que eu quero que vocês sejam santos, porque eu, o Senhor, sou Deus de vocês e eu sou santo. Veja, neste caso, Deus é tão diferente da gente, que para a gente se igualar a Ele, a gente precisa ser santo, porque Ele é muito diferente da gente. Aí, tem um detalhezinho muito pequeno nessa história. Observa que a nossa concepção, dessa percepção, nasce esse conceito o tempo todo, santidade, separação. Por isso que aqueles que são mais cascudos e cascudas de igreja, falam assim, esse aqui é o dinheiro de Deus, esse aqui é o nosso dinheiro, esse aqui é o trabalho de Deus, esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é o tempo de Deus, esse aqui é o pão de Deus. A ideia de que a gente separa e a gente consagra. O que essa ideia trouxe? O que ela gerou ao longo do tempo? Ela gerou 3 coisas. A concepção de que existe um lugar santo. Lembra, santidade é separar. Este lugar santo, ele é um lugar separado. Onde é o lugar santo? Onde é o lugar santo? Não estou dizendo que a gente já compreende hoje, mas vai na linha. Onde era o lugar santo? Se alguém tem dúvida, vamos fazer turismo à terra. Que terra santa é essa? O lugar onde o povo escolhido, separado, consagrado, vive. No imaginário comum, é o lugar santo. A casa de Deus é o lugar santo. O templo é o lugar santo, não é verdade? Aí a gente criou a concepção de lugar santo, a gente criou a concepção de uma coisa santa. Tem uma coisa que é mais santa do que outra. Este pão é mais santo do que este pão. Esta roupa é mais santa do que esta roupa. E tem, por fim, está faltando uma peça ali. Qual? Pessoa santa. Esta pessoa é mais santa do que esta. Esta pessoa é mais santa do que esta. Esta pessoa é mais santa do que esta. Laísa, como vamos aí até agora?
Tranquilo. Você fica falando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo... Só para eu avançar, beleza? E aí, tem um detalhe. A gente tem a concepção de lugar santo, de coisa santa e de pessoa santa. Agora, vou fazer uma pergunta. Tirando a métrica, que talvez Elias, Márcia, Davi e Vinícius usaram. Na boa, a gente aguenta ser santo o tempo todo? Aí eu vou inverter a pergunta que eu perguntei. Tem alguém aqui que é santo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que comete pecados e que se sente pecador? Levanta a mão. Beleza. Se alguém acha que não é pecador, de dois, uma. Ou não entende português direito, ou está num mergulho absurdamente de autoilusão, mas se você quiser, levanta a mão, eu te protejo do olhar das pessoas. Todo mundo peca. Neste tempo, quando a gente pecava, neste tempo, o nosso pecado, olha que frase, só a galera mais antiga vai entender essa frase, tá? Quando a gente peca, a gente fere a santidade de Deus. E ao ferir a santidade de Deus, Deus fica tão indignado, Deus fica tão irado, num certo sentido, que tem um jeito, foi criado uma maneira para apaziguar a nossa relação com Deus, para fazer com que a ira de Deus, o seu olhar santo sobre nós, se pacifique e nós sejamos perdoados. O que foi criado? Fala, Vinícius. Foi criado sacrifícios. E aí, qual era a lógica? Se eu peco, uma maneira, ou a maneira que eu tenho de pacificar o coração de Deus é fazer a Ele um sacrifício. Tudo ok até agora? Um sacrifício. Só tem um detalhe importante. Esses sacrifícios não podiam ser sacrifícios quaisquer. Não podiam ser. Basicamente, eram sacrifícios de animais. Então, você tem toda uma prescrição detalhada, foi criada toda uma prescrição detalhada, porque não era qualquer animal que você sacrificava. Por exemplo, se você pecou, que animal poderia ser sacrificado? Este animal teria que ser fisicamente perfeito, e ele teria que ser, o que está escrito ali? Ele teria que ser puro. Porque só um animal puro poderia satisfazer o quê? O desejo de pureza e de santidade de Deus. A grande pergunta que alguém precisava me fazer aqui, agora, era dizer o seguinte: pastor, me diz o que era um animal puro. Se alguém me fizer essa pergunta, eu respondo. Excelente, excelente, excelente. Eu não posso cansá-los aqui, mas basta você chegar em casa hoje, abrir um livro chamado Levítico, que você vai ter uma lista enorme, detalhada, do que era um animal puro e do que era um animal puro. O que eu fiz, eu vou trazer para vocês uma fotografia de um animal super impuro, que esse não podia ser sacrificado, era super impuro, mas era o animal mais impuro de todos os animais, era uma impureza total. Atenção, se você tem problema de pressão, para agora, toma seu remédio, que a cena é forte. Que animal era esse? Eu fui lá e vi, os arqueólogos bateram uma fotografia dele. Vejam vocês. Observe-se, observe-se que desde essa época a gente já tinha dados para saber o que é time de Deus e o que não é time de Deus. Um urubu era um animal impuro. Óbvio. Daí você está grávido para dizer, eu vou deixar você parir um pouquinho, depois eu vou fazer uma outra. Ah, tá chorando. Beleza. Aí é o seguinte... brincadeiras à parte, mas que animal poderia ser sacrificado? Que animal poderia ser sacrificado? O animal que era perfeito e puro. Gente, por favor, a essa altura, por favor, preste atenção. Qual é a cor da santidade? A cor da santidade. Aí observa o seguinte, olha a segurança psíquica que as pessoas tinham. Eu pequei, Deus está irado comigo, como é que eu resolvo? Pego um animal puro. E eu sacrifico a Deus. Eu posso sacrificar? Não. Eu não poderia sacrificar. Quem eu procurava? A quem deveria sacrificar? Somente
Sacerdotes. Se você tivesse naquela época, atenção, o sacerdote era um líder religioso que fazia a mediação, a conexão entre a pessoa e Deus. Se você tem uma religião, um grupo religioso, onde você precisa de alguém para mediar a relação com Deus, essa pessoa é um sacerdote. E aí agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão. Quantos de vocês já chegaram e devem ter dito assim para o Davi: pastor, faz uma oração por mim? E quando a gente pegou isso, é porque a gente sabe que a oração do Davi é mais forte. Por que a oração do Davi é mais forte? Porque Davi é pastor. Se ele é pastor, ele é uma pessoa mais santa. E a oração dele é mais forte. Você percebe a lógica sacerdotal na cabeça da gente? Aí eu tenho. Agora, olha a segurança. Olha o grau de segurança que isso traz. A segurança psíquica. Gente, anota o que eu vou te dizer. Em nome da segurança psíquica, a gente... Não é que eu diria que a gente faz qualquer coisa, mas se sentir com segurança. Eu pequei essa semana. Eu fiz alguma coisa errada. Eu chego, olho, trago um animal puro e dou para alguém sacrificar este animal. Agora, o sacerdote também tinha que ser fisicamente perfeito. E também esse sacerdote tinha que ser puro. Eu só vou citar um texto bíblico, tá? O Senhor falou a Moisés: diga a Arão. Quem foi Arão, galera da escola bíblica? O primeiro sacerdote. E diga a Arão: nenhum dos seus descendentes, em todas as gerações por vir, que tiver algum defeito, de qualquer espécie, poderá apresentar as ofertas de alimento ao seu Deus. Que ofertas são essas? Já não são animais, são outro tipo de oferta de alimento. O pão, por exemplo, a colheita, por exemplo. Isso significa, qualquer um que for cego ou aleijado, que tenha o rosto desfigurado ou o corpo deformado, que tenha pé ou mão defeituosos, que seja corcunda ou não, que tenha algum defeito nos olhos, que tenha ferida aberta ou testículos defeituosos. Eu gostaria de saber como é que eles sabiam disso, beleza? Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha algum defeito poderá apresentar ofertas ao Eterno. Ele tem defeito e, portanto, não poderá oferecer o alimento do seu Deus. Ele poderá até comer do pão do seu Deus, tanto mais sagrado quanto sagrado, mas por causa do seu defeito, não poderá aproximar-se do véu do altar. Isso contaminaria o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. E foi isso que Moisés transmitiu a Arão, seus filhos e todo o povo de Israel. Levítico, capítulo 21, versículos de 16 até 20. Atenção, que animal poderia ser sacrificado? Fisicamente puro e fisicamente perfeito e puro. Quem deveria sacrificar? Somente pessoas fisicamente perfeitas e puras. Está faltando só uma pergunta. Onde deveria sacrificar? No caso, em Jerusalém, no templo. Agora. Eu vou te mostrar uma figura. E aí eu queria ser bem saudosista. Vamos lá. Alguém lembra o que é flanelógrafo? Alguém lembra? Show de bola. Essa figura que eu vou mostrar para vocês, eu estudei isso no flanelógrafo. Se você não sabe o que é um flanelógrafo, porque somente 3 ou 4 pessoas levantaram a mão, vá em casa hoje, chega no Google Image e procura o que é flanelógrafo. Na verdade, nada mais era do que alguma coisa que você vai ver lá no Google Image. Se tem uma coisa fantástica da história do povo de Deus, o povo separado, o povo consagrado, o povo eleito. Se tem uma coisa fantástica, para mim, é um negócio chamado tabernáculo. Se você não sabe o que é tabernáculo, atenção, eu trouxe para você. O que era o tabernáculo? O povo de Israel estava escravo no Egito e precisava de uma terra prometida, que era uma terra santa. Entre a saída daqui até chegar na terra, eles não tinham lugar para se reunir. Atenção, Deus só se manifestava onde, gente? No lugar? Como é que eu ia... Não podia construir um templo no deserto, porque estava no deserto. O que é que Deus pediu para o povo fazer? Um templo de
lona, um templo portátil. Isso para mim, essa ideia é fantástica. Templo portátil. Olha lá, a galera está vendo todas as barraquinhas ali ao redor? E aqui tem um detalhe. Eu acho que se eu fizer assim, a TV não pega. Dá uma olhada. Você está vendo que o tabernáculo ali, ele tem uma cortina maior que a parede. Olha a entrada dele aqui, ó. Mesmo você que está do outro lado, dá uma olhada. E você sabe como era o nome disso aqui? Chamava pátio. Sabe quando eu pecava? Sabe o que eu fazia? Eu pegava um animal, ia até o Davi. Onde o Davi estava? O Davi estava aqui. Bem aqui. O Davi sacrificava o meu animal a Deus. E ali no pátio, a gente podia entrar. Agora, na boa, ninguém tem curiosidade de entrar naquela barraquinha que está ali dentro, não? Aquela barraquinha que é o X da questão. Observa o seguinte, no pátio, a galera toda podia entrar. Dentro daquela barraquinha, aquela barraca ali, ela tinha duas partes. Uma primeira parte, que era chamado o santo lugar. Vem comigo. O pátio era geral. Olha a gradação, olha o nível. Se eu entrei no pátio, eu estou ali. Sabe quem é que podia entrar no santo lugar? Que era a primeira parte dentro da barraquinha? Quem? Quem é o nosso sacerdote? Só Davi podia entrar. Eu fico me imaginando assim, naquele dia, eu pequei, eu sou uma pessoa comum. Davi é uma pessoa? Aí eu pequei, dou lá meu animal, Davi sacrifica. Aí eu ficava assim no pátio, dizendo, pô, cara, Davi, dá para eu entrar no Santo dos Santos? Resposta do Davi. Porque você é uma pessoa ou impura, ou uma pessoa comum. Davi entrava no Santo dos Santos. Só que lá dentro da barraquinha, tinham dois espaços. Um, que era esse primeiro Santo dos Santos, ó, pátio, a galera. Santo lugar, os sacerdotes. Aí tinha um lugar, lá dentro, um véu que separava essa primeira parte da segunda parte. Nessa segunda parte, que se chamava como? Gente, presta atenção na linguagem. Era o Santo dos Santos. E aí agora, vamos à gradação. Eu estou no pátio, de 0 a 10. Quem sou eu? 1. Davi entrou na primeira parte, no santo lugar, de 0 a 10. Davi é quanto? Vou te ajudar. 5. Sabe quem é que entrava no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote. Então, pensou o seguinte, tinha eu, pecador, tinha Davi, que era sacerdote, santo, e tinha o cara que era o santo do santo, do santo, do santo. Meus amigos, esse sistema religioso, por mais que a gente esteja habituado com ele, ou por mais que eu esteja falando aqui, você comece a estranhar, eu vou te dizer qual é a principal consequência disso tudo. Segurança psíquica. Está tudo arrumado, tudo ordenado, tudo tranquilo, eu sei quem é santo, está classificado. Detalhe importante. Se o meu auditório hoje, aqui pela manhã, fosse toda essa galera e eu perguntasse quem é santo, quem levantaria a mão? Davi, os sacerdotes. E daí a pouco, se eu fosse o sumo sacerdote, sabe o que eu faria? Nesse auditório pela manhã, eu deixava a sala cheia de vocês, pecadores, mais uns sacerdotes, e eu ficaria escondido ali. E na hora de dizer, cadê o sumo sacerdote? Eu mandaria apagar as luzes. E eu entraria com uma veste, porque tem um detalhe. Tem um detalhe. Como é que você acha que se vestia o sacerdote? Com essa calça? De sapatênis? Como que um sacerdote pode ter sapatênis? Com suéter? Eu entraria com vestes sacerdotais. Tudo escuro. Primeiro que eu ia fazer, que eu vou fazer agora, o Davi. Pegava meu anel e botava para o Davi beijar. Depois orava e aí para todo mundo e tal. E aí, detalhe. Você pode imaginar como é que as crianças iriam me olhar? Eu disse, cara, chegou o sumo sacerdote. Eu vou dizer uma coisa. Se aparecesse alguém no cenário e destruísse e implodisse todo esse sistema, quem ia ficar com raiva logo de primeira cara?
Quem é que ia morrer de raiva logo de primeira cara? Essa galera, se aparecesse alguém, não apareceu, né? Se aparecesse alguém que implodisse todo esse sistema, esse galera sacerdote não queria matar esse revolucionário que estava trazendo insegurança psíquica para todo mundo? Não aconteceu assim, a história aconteceu. Esse sistema foi rodando, foi rodando, foi rodando, foi rodando, foi rodando. A gente já tem um nome? Como chama? Patrick e Júlia. Que maravilha. Esse sistema foi rodando, foi rodando, foi rodando, foi rodando. Até um dia que uma mulher chamada Maria e o seu marido José dão à luz a Jesus. E aquele Deus santo, distante, entra no mundo e se aproxima de nós. E se aproxima de nós. E esse cara, chamado Jesus, cresce, vai crescendo, e os 30 primeiros anos, a gente não sabe nada dele. Aí vêm os evangelhos, as biografias, e nos contam o que Jesus fez sobre tudo isso. Primeiro, você não tem nenhum texto nos evangelhos que diga que Jesus tenha sacrificado qualquer animal a Deus, por uma razão muito simples. Como João Batista disse a respeito dele, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele vem. Agora, gente, no tempo de Jesus, esse negócio que você viu aqui, você não pode imaginar o que a religião estava no tempo de Jesus. Era uma religião preconceituosa, legalista, tal. Só vou te mostrar o seguinte. No tempo de Jesus tinha uma lista. Porque a essa altura, passado o tempo, e outra coisa, não é maldade não, tá, gente? Por favor, presta sua atenção no que eu vou te dizer. Presta sua atenção. O povo de Israel passou por tantos problemas ao longo da sua história, por tantas inseguranças. Laísa, tudo bem? Por tantas inseguranças. Só quero te mostrar o seguinte, todas as vezes que o mundo vive uma situação de insegurança, a gente volta para aquilo que nos dá segurança psíquica, para a ordem. Aí, o povo passou por tanto problema, que uma classe de religiosos se sobressaiu com relação a todas as outras, e era justamente a classe ligada aos sacerdotes e tal. Só que esses caras, eu digo caras porque mulher não entra. Esses caras criaram tanta regra, mas tanta regra. Nos dias de Jesus, a religião era tanta regra, que eu fui atrás e eu encontrei uma lista das 10 pessoas mais santas que tinham no tempo de Jesus. As 10 pessoas. Primeiro, quem eram os mais santos? Sacerdotes. A gente fala, não vai ter reforma política nesse país porque os políticos não vão querer fazer uma reforma que tire eles do poder. Uma lista de quem eram os mais santos. Se sou eu que digo quem é o mais santo, quem é que eu vou colocar em primeiro lugar? Me e myself. Os sacerdotes eram os mais santos. Depois tinha uma segunda pessoa, uma segunda lista. Levitas. Quem eram os levitas? Se você não foi à escola dominical, eu vou te ajudar. Levita era um sacerdote da música. Alguém que cuidava do culto. Só a galera ligada às coisas santas e ao lugar santo. Detalhe. Israelitas. Quem eram os israelitas? Todo mundo que era do povo de Israel, que não era nem sacerdote, nem levita, geral. Quarto no ranking, convertidos. Eu não sou nem sacerdote, eu não sou nem levita, eu não sou nem israelita. Então o que eu faço? Eu me converto. Quinto, escravos libertos. Escravos que ganharam a sua liberdade. Sexto, o que está escrito ali? O que está escrito ali? Sabe quem era o sacerdote fajuto? Sabe quem era o sacerdote fajuto? Os sacerdotes diziam para a galera serem fiéis às suas mulheres, controlarem-se sexualmente. Vocês acham que os sacerdotes faziam isso? Não precisa nem responder, que eu já vou te dizer. Não! Não faziam. Eles tinham filhos ilegítimos. Olha o problema. É filho de sacerdote, logo é, mas é fajuto. Porque não é com a mulher oficial. Mas está lá na lista. Ele é sexto. Mas, escravos do templo, vocês acreditam que o templo, nos dias de Jesus, tinha escravo? 8. Bastardos,
toda pessoa bastarda que não... Quem era o bastardo? Eu explico. Um homem que transou com uma mulher... Um homem que transou com uma mulher fora do casamento. E gerou um filho bastardo. 9 eunucos. Quem eram eunucos? Aqueles que tinham a sua genitália decepada. Por vontade própria ou por castigo. 10, aqueles com órgãos genitais danificados. Cara, esse aí eu queria saber como é que eles faziam essa análise. Alguém tem que me fazer uma pergunta aí. Pastor, onde é que estão as mulheres? Elas não contam como ser. Porque os sacerdotes e a galera dos dias de Jesus tinham uma discussão teológica para saber se a mulher tinha alma ou não. Sim, querida Ana. A Ana dá uma risada como quem diz, meu Deus, que galera sem noção. Ai, gente. Laísa, beleza? Aí, Laísa, sabe o que aparece na história? Parece um cara chamado Jesus. E você vai ver o que Jesus faz com tudo isso. Só esqueci de dizer uma coisa. Os religiosos dos dias de Jesus tinham tanta obsessão, mas tanta obsessão pela santidade. Você já ouviu falar numa coisa chamada transtorno obsessivo compulsivo toque? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu vou te dar um exemplo do que é transtorno obsessivo compulsivo. Eu lavo 4 vezes a minha mão durante o dia, 10 vezes a minha mão durante o dia. E quanto mais eu a lavo, mais eu ainda sinto que ela está suja. A minha casa não pode ter nenhuma poeira, porque quanto mais eu limpo, mais eu sinto que ela está suja. É transtorno, é obsessivo, é compulsivo. Os caras dos dias de Jesus, eles tinham tanta obsessão pela santidade, por limpar, que eles estabeleciam uma regra, por exemplo. Ninguém pode comer sem... Aí entra Jesus. Os fariseus e alguns líderes religiosos, vindos de Jerusalém, reuniram-se à volta dele para reclamar que os discípulos deles eram negligentes com o quê? Com as purificações rituais. Essas purificações retornavam o conceito de santidade, de coisa santa. As purificações rituais antes das refeições. Os fariseus e judeus em geral jamais participariam de uma refeição sem primeiro proceder o ritual de lavagem de mãos, principalmente se tivessem chegado da feira, para não mencionar como limpavam canecas, panelas e outras vasilhas. Os fariseus e os líderes religiosos perguntaram, por que seus discípulos desrespeitam as leis, fazendo as refeições sem lavar as mãos? Jesus reagiu. Isaías, quem não sabe, é um profeta, estava certo a respeito de enganadores como vocês. Corta! Vamos para a próxima imagem. Ele continuou. Meus queridos, vamos juntos? Vamos juntos? O que... Claro como a luz do dia, mas os discípulos não entenderam. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou, ouçam agora todos vocês, prestem bastante atenção, não é o que vocês comem que contaminam a vida, é o que sai de vocês, esta é a verdadeira contaminação. Ele voltou para casa, depois de falar à multidão, e seus discípulos disseram, gente, haja paciência, cara, Jesus era um cara muito paciente. Tem alguém que está com dúvida aqui? O que Jesus disse? Não adianta lavar a mão se você não purificar? Os discípulos não entenderam. Aí perguntaram. Ele voltou para casa e depois de falar à multidão, os seus discípulos disseram, Senhor, dá para explicar de novo? Não entendemos. O Senhor poderia nos explicar? E Jesus respondeu, vocês também. Em algum momento, eu vou pedir ao Felipe para ensinar um texto aqui para a gente.
Eu vou pedir isso porque a gente lê a Bíblia esquecendo que tem tom de voz. E nada melhor do que um ator para encarnar isso. O que vocês acham? Eu não faria isso com o Felipe, mas quase que eu disse assim, Felipe, vem aqui e encena essa cena agora aqui para a gente. Como é que Jesus faria assim? Jesus fala uma parada incrível, tremenda, e os discípulos dizem assim, cara, não entendi, dá para me explicar? E ele diz assim, ele diz, vocês também, será que Jesus deve ter falado assim? Vocês também, meus queridos? Ou ele deve ter olhado para Pedro, para João, para Tiago, e olhou para ele, eu não vou citar, eu só vou colocar, tu só pode estar de... Completa a frase, não completa para mim não. Olhou para Pedro, olhou para Tiago, olhou para João e falou assim, cara, você só pode estar de... Para com isso, meu parceiro. Atenção, 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 atenção. Por favor, Nils, Laísa, tudo ok? Agora, Laísa, essa aqui que eu vou te contar, você não sabe. Essa aqui você não sabe. Essa aqui você não sabe. Essa aqui você não sabe. Dani, essa aqui você não sabe. Sabe por que os discípulos de Jesus não entenderam? Porque os caras tinham dificuldades de entender metáfora. Pô, se alguém me perguntar, pastor, o que é dificuldade de entender metáfora? Se alguém me perguntar, eu digo. Ótimo, beleza. A Márcia vai lembrar, nós tínhamos uma amiga chamada Vânia. E a Vânia tinha uma frase, atenção, atenção, metafórica. Quando os filhos da Vânia faziam alguma traquinagem, a Wanda olhava e dizia assim, seu moleque, eu vou esquentar a tua bunda. Metafórica, não é? Esquentar a bunda é? O Dadá, o nosso filho, pequeno, olha lá, show de bola. Porra, que orgulho, cara, se o Davizinho não está entendendo essa parada. Desculpa a referência pessoal. Mas se eu sou capaz de engajar o Davizinho, desculpa a referência pessoal. Davizinho, escuta essa. O Dadá, o pequeno, faz uma traquinagem. Sabe o que a Márcia faz? A Márcia olha para assim, moleque, eu vou esquentar a tua bunda. Aí, olha que coisa fantástica. Você sabe o que o Dadá fez? Parou, nunca mais vou esquecer a face dele. Parou, horrorizado, e falou, mãe, você vai fazer isso? Na cabecinha dele, a Márcia ia pegar uma chapa quente, ia colocar. Atenção, atenção, atenção. Como eu queria que essa frase aparecesse de maneira gigantesca agora. Uma pessoa que é incapaz de entender metáfora, subjetividade, a estrutura psíquica dela é infantil. Fundamentalistas são infantis na sua estrutura psíquica, porque não lidam com o poético, com o subjetivo, com o mistério. Precisam o tempo todo da ordem, da lei, da letra. Aí me aparece um cara que começa a falar com poesia, com mistério. Só podia dar nisso. E mais, olha que coisa interessante. Vocês também, será que não entendem? Não sabem que o que come não pode contaminar ninguém? Pois o que se come não vai para o coração, vai para o estômago e é digerido depois de eliminado. Por outras palavras, meus filhos, qualquer contaminação que possa existir no alimento é eliminada nas fezes. O que contamina a gente, sabe o que é? É o que sai do coração. Olha que está lá, ó. Olha que está lá. Com isso, Jesus, por favor, sublinhe, desafiou as minuciosas leis dietéticas dos judeus, afirmando que todos os alimentos podem ser. Se a gente tiver que evitar, evite-se por questões de saúde, não por questões de santidade e pureza. Eu termino, eu prometo que os próximos domingos serão mais curtos, mas a essa altura, eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse sacerdote, perguntar ao sacerdote, tu não está com raiva de Jesus a essa altura, não? Já está morrendo de raiva. Só isso que Jesus, só comer sem lavar as mãos e ter falado essas coisas, já deixou a galera com muita raiva de Jesus. E só tem um detalhe importante. O que acontece quando a gente tem raiva de alguém? Vem cá que eu vou te dar um abraço. Alô, casais? O que acontece quando a gente está com raiva um do outro?
Afasta. Quando alguém tem poder e está com raiva de outrem, o caminho é a morte. Agora, de tudo que Jesus fez, Laísa, de tudo que Jesus fez, de tudo que ele fez, sabe a coisa que deixou a galera com mais raiva? Não foi comer sem lavar a mão. Mas, cara, a coisa, eu até penso em Maria chegando e dizer assim, meu filho, larga de ser pirracento. Por que você fica fazendo essas coisas? Meu filho, para de provocar essa... Você não sabe que fazendo isso você vai provocar. Eu posso até dizendo, Maria, para de fazer isso. Detalhe. A coisa que Jesus fez, que mais irritou a galera, mas que mais irritou, e eu até diria, eu até arriscaria, uma das coisas que foi responsável por ele ter ido para a cruz, sabe qual foi? Entrou, pegou e incendiou o templo. Foi isso? A coisa que Jesus fez que mais irritou a galera foi sentar à mesa e comer com todo mundo que não estava na lista da santidade. Cara, isso eles não aguentaram. Dá uma olhada. Dá uma olhada no que eu vou dizer para vocês. Depois disso, Jesus saiu e viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e convidou-o, venha comigo. Levi levantou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus o quê? Um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Claro, os fariseus e os líderes religiosos, Davi Companhia Limitada, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo vocês estão dando? Andando com essa gente desonesta e essa ralé. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Atenção, isso é metáfora, isso é ironia, porque não tem ninguém saudável. Quem precisa? Quem é saudável, quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Davi, cara, a galera ia ficar com muita raiva. Eles também questionaram. Os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar. Os teus discípulos, os discípulos dos fariseus também, mas vocês vivem comendo e bebendo, porque, meu querido Célio, sabe o que o pessoal estava falando nessa época? Jesus, por que você vai na festa agostina lá da CPBT? Onde terá comida, bebida e alegria. Mas, com que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversas, mas vocês estão sempre ocupados. João, que é o Batista, primo de Jesus, que veio antes dele, veio jejuando, e vocês chamaram João de louco porque ele jejuava. Eu cheguei fazendo o quê? É festejando mesmo? Eu cheguei festejando, e vocês me chamam de quê? Glutão e beberrão, e amigos da ralé. Gente, para Jesus ganhar o apelido de glutão e beberrão, ele deve ter comido e bebido com essa galera significativamente. Significativamente. Senhores, por favor, a essa altura, eu só estou esquecendo de frisar Mateus 11, 18, Lucas 5, 17, mais um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe o quê? Pecadores. E o que faz? Até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou... Laísa, vem comigo. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Eu não vou poder contar. Ele contou 3 histórias. Lucas, capítulo 15. Dracma perdida, ovelha perdida e o filho pródigo. Jovens, a essa altura, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus fundou uma nova religião? Jesus destruiu a religião antiga? Não no sentido de soltar uma bomba, mas ele foi tão diferente, ele foi tão diferente, ele foi tão diferente, que eu lhes digo uma coisa. Ele não destruiu o templo, ele não destruiu os sacerdotes, ele inaugurou
uma nova forma de ser religioso. Ele inaugurou uma nova espiritualidade. E você lembra de todo o contexto de santidade que está lá em Levítico 19, 2? O Senhor disse a Moisés, fale com a congregação de Israel e diga a eles, sejam santos porque eu sou. Sabe o que estava dizendo? Você quer imitar a Deus? Você então, para você imitar e ser igual a Deus, você precisa ser? Se Deus é santo e você quer imitar a Deus, você precisa ser? Eu não estou dizendo que Jesus tirou isso e rasgou essa página. Eu só estou dizendo que Jesus trouxe um novo paradigma. Sabe qual? Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Sabe quem é o santo para Jesus? Quem consegue sentar, quem consegue acolher. E o maior paradigma da existência torna-se o abraço, a inclusão, a misericórdia, a compaixão e o amor. E quem vive isso não precisa de lugar santo, coisa santa, pessoa santa. Meus jovens, eu tenho dito insistentemente uma coisa aqui. E antes disso, eu sei, e aqui eu termino, eu sei algo que os anos já me ensinaram. Jamais diga para uma pessoa, você já assistiu aquele filme? Cara, eu fui naquele filme e eu chorei tanto, foi o melhor filme da minha vida. Essa pessoa vai, e você pergunta a ela, e aí, como é que foi o filme? Você diz, cara, que raiva. Que raiva. Porque a gente quer que as pessoas tenham o mesmo sentimento que a gente tem com relação a uma coisa. Sabe o que eu queria dizer com relação a isso e eu fecho? Essas coisas, vocês já estão cansados de ouvir. Mas sabe o que aconteceu comigo essa semana no metrô? Eu peguei o metrô para o centro da cidade, e eu estava fazendo os rabiscos dessa fala. Quando eu cheguei aqui, e o metrô lotado de gente, eu caí num pranto, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava de soluçar. Porque esse caminho de Jesus, que toca o leproso, que se deixa tocar pela prostituta, que porque não precisa de lugar santo, vai para um lugar e santifica o lugar. Essa revolução que a história nunca foi capaz de entender, essa revolução mudaria todas as coisas. Eu e você não somos capazes, nós não somos capazes de medir a multidão de pessoas que está na sociedade hoje com graves problemas com igreja e religião, mas nunca teria problema com o caminho de Jesus Cristo. Eu tenho dito aqui na igreja que o cristianismo tem muitos símbolos. Acho até que eu fosse a Barra, disse que tem um símbolo só, mas eu reconheço, o cristianismo tem um símbolo, que é o símbolo da cruz. E eu tenho dito que o símbolo do cristianismo deveria ser a mesa. Eu até diria o seguinte, fica a cruz, mas a gente acrescenta a mesa. Boa nova desta manhã. Jesus morreu para nos salvar. Boa notícia. Jesus comeu e bebeu para nos salvar. Boaz, esposo da minha filhinha Aninha Cabral, iria fazer uma tatuagem no braço. É dele. A gente olhou a tatuagem, Márcia perguntou, o que é isso? Ele disse, eu fui lá numa igreja maluca, chamada CPBT, e eu aprendi que o símbolo do cristianismo é a mesa, que é sinal de inclusão, amor, compaixão, misericórdia. E ele tatuou isso no braço. Laís, meus irmãos e minhas irmãs, com toda a autoridade profética, no nome de Jesus, que essa mesa seja tatuada no nosso coração,
para que a gente entenda que se Jesus não brigou com a religião vigente, ele inaugurou uma nova espiritualidade. E nesta nova espiritualidade, a mesa é um dos mais fortes símbolos da sua salvação, do aqui e do agora, e do ali e do além. Eu tenho um convite para fazer para todos vocês. E as crianças podem vir, inclusive, tá? E o meu convite é: comam do pão e bebam do vinho.